Agora a gente vai para Brasília, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse há pouco que é natural o governo buscar mais apoio no Congresso, isso, claro, se referindo a essa mini-reforma ministerial. Vamos falar com a Larissa Alvarenga, que ela traz os detalhes para a gente, Lari. Olha só, essa declaração de Guedes vem horas depois do presidente Bolsonaro confirmar que vai entregar a Casa Civil para o senador do Centrão, Ciro Nogueira. E também que vai criar uma nova pasta, a do Emprego e Previdência. O Pedro Teixeira já chega aqui com a gente para atualizar tudo sobre esse assunto, Pedro? Uma ótima tarde para você. Oi, Larissa. Boa tarde novamente para você, para todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Live CNN. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma longa entrevista coletiva agora há pouco, fazendo uma avaliação justamente sobre esta reforma ministerial proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do ministro Paulo Guedes, as mudanças chegam para facilitar um dos principais pontos e uma das principais propostas do governo federal, que são as reformas. O ministro Paulo Guedes disse que na Câmara as questões com relação à reforma administrativa e tributária evoluem bem, mas no Senado o governo vinha enfrentando dificuldades e que a chegada do senador Ciro Nogueira, senador do Centrão, auxiliaria o governo federal nestas questões, nesta negociação para que as reformas possam evoluir. Ele também avaliou este movimento como um movimento natural. Segundo o ministro Paulo Guedes, é um movimento político necessário e que o governo cada vez mais está alinhado com os partidos de centro para tentar fazer com que as pautas econômicas, que segundo ele não mudaram e, segundo o ministro Paulo Guedes, essa é a principal questão. Mesmo com as mudanças ministeriais, as pautas econômicas não mudaram, elas seguem valendo. Vamos acompanhar o que disse o ministro Paulo Guedes sobre a interpretação dele com relação a esta possível reforma ministerial proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Há uma necessidade de melhorar o arco de aliança e o entendimento no Senado. O presidente está estudando aí, porque quem fala sobre reorganização de ministérios é o presidente, não sou eu. Eu estou em atenção aos senhores que durante a minha caminhada me abordaram, eu estou só dando um esclarecimento, que é o seguinte: quem fala sobre reforma ministerial é o presidente. Eu tenho só o direito de interpretar e de conversar a respeito, mas é ele que decide. Ele dizendo, conversando comigo várias vezes, ele sempre falou: olha, não vamos desviar nossa política econômica, vamos manter nossa política econômica. E sempre nos apoiou. Ele continua apoiando. O que houve foi o seguinte: aparentemente, houve um convite para o senador Ciro Nogueira, que tem sido um grande apoiador das nossas reformas, tem nos ajudado muito no Senado e é um profissional de política. Então, ele estaria entrando na Casa Civil, que sempre foi tradicionalmente, um cargo ocupado por políticos. Então, sempre se reclamou que o presidente estava com o diálogo interrompido com o Senado, que estava com problemas, etc. Então, é um movimento político natural. E essas mudanças ministeriais prometidas pelo presidente Bolsonaro repercutem, obviamente, também no Ministério da Economia. Na entrevista que Paulo Guedes concedeu à jornalista hoje de manhã, o ministro confirma a indicação do atual secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, para a Secretaria Executiva do futuro Ministério do Trabalho. Bianco seria o número 2 da nova pasta, que deverá ficar sob o comando de Onyx Lorenzoni. Tudo isso ainda é reflexo dessas mudanças ministeriais prometidas pelo presidente Bolsonaro e confirmadas hoje pela manhã, durante uma entrevista que ele deu a uma rádio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, a gente já vai conversar com a Juliana Lopes, então, para perguntar como o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem influenciado nessas mudanças todas. Juliana, boa tarde para você. Boa tarde, Larissa, a todos que nos acompanham. Importante a gente lembrar que o ministro Paulo Guedes não só confirmou o nome de Bruno Bianco para a Secretaria Executiva desse Ministério do Trabalho, do Emprego, a gente ainda não sabe exatamente o nome, mas também confirmou que houve um acordo para que o secretário executivo fosse ele. A gente lembra que há esse desmembramento do Ministério da Economia. Esse acordo foi justamente para que o ministro Paulo Guedes mantenha nomes de confiança nessa nova pasta, ou essa pasta que está
sendo recriada. A gente lembra também a trajetória de Bruno Bianco, né? Ele que foi muito importante na articulação e na construção da reforma da Previdência, ou seja, está nesse assunto há bastante tempo. Depois foi secretário especial do Ministério da Economia, com a saída de Rogério Marinho da Previdência para o Ministério do Desenvolvimento, e é considerado nos bastidores um nome técnico que pode dar prosseguimento a projetos e programas da pasta voltados para a área de emprego. Um esperado, inclusive, para depois do recesso parlamentar, é aquela medida provisória que tem trechos daquele programa de manutenção de emprego e renda, alguns benefícios que podem ser aprovados depois do recesso parlamentar. Então, deve estar aí na linha de frente dos projetos da nova pasta. Bom, hoje o ministro Paulo Guedes também falou de sua própria relação com o ministro Onyx Lorenzoni, que é quem vai comandar o Ministério do Trabalho, e diz que ele já está a par de todos os trabalhos porque era considerado como um membro do Ministério da Economia. Nós separamos um trecho da fala do ministro. Vamos acompanhar. Então, o Onyx é como se fosse parte de uma equipe econômica. Tanto que nós fizemos um acordo que o Bruno Bianco, que é o secretário, hoje é o secretário especial, ele vai ficar como secretário-geral do Onyx, exatamente para dar sequência aos programas que nós desenhamos juntos, desde a campanha. Nós estamos juntos nisso. Do lado da renda básica da cidadania, do outro lado da carteira verde e amarela, coisas até que nós não conseguimos ainda implementar, exatamente porque não tínhamos a sustentação parlamentar. Então, eu acho que a melhor interpretação para isso, que está acontecendo, pelo menos como eu estou vendo, com muita naturalidade, é o seguinte: o presidente não cedeu o coração da política econômica por pressão política para outros partidos, não teve nada disso.